Vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 17 de Deuteronômio, né? Como eu já meio que dei o anúncio de tarde, nós vamos falar sobre justiça, sobre a maneira. Ah, legal, que bom. Sobre a maneira como o Senhor estabeleceu, né, para que os juízes, os líderes, boa noite para quem está entrando, como os líderes, né, eles deveriam se portar, né, julgar, analisar as questões e tudo mais. A gente vai começar lendo tudo, porque eu não vou seguir a sequência como eu fiz das últimas vezes, né, que a gente dividiu em blocos e foi falando por temas. Eu vou meio que seguir uma linha de raciocínio, mas eu vou falar meio que as coisas, os versículos misturados, mas tudo com base no que a gente vai ler agora, tá bom? Então vamos ler só para vocês saberem, né, qual que é o conteúdo que está no capítulo 17, o que Moisés deixou de instrução, né, repetiu as instruções e acrescentou também algumas coisas sobre as instruções do Senhor. Então lá diz o seguinte: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso, de homicídio e de demanda e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e aos juízes que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá e eliminará o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei. Engasguei. Aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir.
Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, esse capítulo 17, ele é totalmente direcionado para os juízes, né? Um pouquinho antes, no 16, no finzinho do 16, boa noite quem está entrando, a gente viu na semana passada, né, os deveres dos juízes e dos oficiais, né? Era para haver uma estrutura legislativa, né? Pessoas que vão julgar, que vão estabelecer a ordem nas cidades e na nação, né? Na terra toda de Israel. E Deus já estava preparando aqui, né, através de Moisés, o entendimento, né, tanto do povo, porque Moisés estava trazendo isso diante do povo, não só para os juízes, né, separados, mas o povo estava aprendendo essas instruções, e ele já estava preparando, porque quando eles ocupassem aquela terra, eles se tornariam uma nação naquele lugar. E ali deveria haver ordem, deveria haver harmonia. E nós vamos agora começar a entender estas leis, né, que foram deixadas. A primeira diz sobre o novilho e a ovelha, né, que não podia ter nenhuma imperfeição. E por que isso, né? Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas, e por que o sacrifício aí tem que ser de um animal perfeito? Porque todo sacrifício, ele está apontando para algo maior que é feito diante do tabernáculo celestial do Senhor, que foi o sacrifício de Jesus, né? Que foi um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi morto sem pecado, sem mácula, sem defeito, e o Senhor só aceitava, então, animais perfeitos, né? Não poderia ter nenhuma cicatriz, nenhum defeito né? Ele tinha que ser um animalzinho perfeito, com todas as patas, com tudo no lugar, do jeito como ele fez, porque espiritualmente aquilo apontava para algo que era perfeito. E aí depois a gente vê o Senhor estabelecendo o juízo, né? Como os homens os juízes deveriam agir em relação a uma pessoa idólatra, em relação às questões de litígio, de violência e tudo mais. E para a gente entender melhor todas essas leis que foram deixadas para os juízes, a gente precisa entender antes o que é a justiça diante do Senhor. Porque a justiça na nossa sociedade, na nossa cultura ocidental, ela é muito deturpada, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vê quanta injustiça, aqueles que deveriam agir com justiça praticam, né? Quanta coisa fora, né? Eles saem da Constituição, eles não... fazem acordos com, né? Os advogados fazem acordos com os juízes para ter o benefício. A gente leu na semana passada que suborno é algo que o juiz não pode aceitar de jeito nenhum para não se inclinar não inclinar o coração à pessoa que trouxe um suborno, um presente e tudo mais. E agora a gente vai entender então o que é a justiça para o Senhor. No versículo 20 do capítulo 16 diz assim: a justiça seguirás somente a justiça. A justiça do Senhor, ela envolve tudo que Ele é, né? Toda essa lei que a gente está estudando, ela é Ele, né? Ele estabeleceu aquilo que Ele é, os princípios, os estatutos, os mandamentos, eu sempre falo isso, né? Os juízos, as ordenanças, tudo vem de Deus, né? Vem da sua sabedoria que é eterna. A cultura judaica crê, e todo cristão deveria crer nisso também, que a lei do Senhor ela é eterna, ela não tem um princípio e um fim. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir porque ela é parte do próprio Eterno. Ele estabeleceu o reino dele com a sua justiça, o reino celestial é regido pela sua justiça. No reino celestial existe hierarquia, existe mandamentos, existe ordens que os seres celestiais devem cumprir, eles não fogem daquilo. Os que fugiram, a gente já sabe o que aconteceu, mas aqueles que estão com o Senhor e estão obedecendo ao Senhor,
eles estão debaixo da sua ordenança, debaixo da sua justiça, que envolve leis, mandamentos, estatutos perpétuos, e a gente tem que entender isso, porque senão fica essa briga de, isso eu tenho que fazer, isso eu não tenho que fazer, fica o pode, não pode, que é algo que eu acho infantil para alguém que quer viver um relacionamento com Deus. Porque se você quer viver um relacionamento com Deus, você tem que conhecê-lo. E você não vai conhecê-lo se você não conhecer os princípios e andar debaixo desses princípios. Então, a justiça do Senhor é a sua vontade. É a vontade do Senhor completada pela confiança. Por que você obedece ao Senhor? Porque você confia nele, você confia no que ele disse. E o que ele disse a respeito dos seus mandamentos, da sua justiça, da sua vontade, ele disse, a gente já leu em algum desses capítulos aqui, que elas são para o bem. Elas nos tornam fortes, capítulo 11 de Deuteronômio. Versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis, possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência. Em outro trecho, que vai ser em Josué, que daí eu acho muito forte essa passagem de Josué, ele diz o seguinte, no versículo... Deixa eu achar só o capítulo aqui de Josué aqui. Não, é mais pra frente, peraí. Gente, cadê a passagem de Josué? Se alguém lembrar em Josué, onde fala do bem, obedecer à vontade do Senhor, escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, viver debaixo dos mandamentos. Coloca aí, por favor, o capítulo. Eu tô tentando achar aqui, eu não... Porque me veio agora e eu não marquei aqui, beleza. Peraí. Deixa eu ver se tá no 23. Cadê, gente? Achei. Josué 24. No Josué 24, no versículo 14, Josué diz assim diante do povo. Ele uniu o povo lá, né, para afirmar a aliança, e ele diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo responde que vai andar com ele, né? E vai andar com o Senhor. E aí Josué fala: vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E eles disseram: nós o somos. E aí ele ordena de novo que eles tirem os deuses estranhos e inclinem o coração ao Senhor. E o povo diz a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo. Não era exatamente essa passagem, mas ela serve. Por quê? Aqui a gente vê que
Deus ele nos convida para andar com ele, né? Ele apresenta a sua majestade, a sua soberania, o seu poder. Ele se apresenta, né? Ele mostra a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua benevolência, mas ele coloca uma condição. Você quer andar comigo? Você deve andar debaixo dos meus preceitos. E vocês vão ser testemunhas. Você, quando confessou Jesus, né? Trazendo agora para a sua vida esse ensino, você, quando confessou Jesus com a sua boca, publicamente, e declarou que ele era Senhor e soberano na sua vida, você estava fazendo a mesma coisa que esse povo estava fazendo com Josué diante do Senhor. Você estava se colocando como a sua própria testemunha de que você estava fazendo um pacto com Deus através do seu filho. Então você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode se misturar, tipo achar que você pode crer em Deus, crer em Jesus e confiar nos astros, confiar em outros deuses e buscar em outras religiões o que você precisa, porque você sente paz ali, porque isso não é aliança, isso é religiosidade. E Deus não quer tua religiosidade, Deus quer a tua fidelidade a Ele. Então, andar na justiça de Deus é você confiar que a palavra dele é reta, é uma verdade absoluta e que ela gera vida, né? Porque era essa passagem que eu queria achar, que eu não tô achando, mas em vários momentos Deus fala, escolhe a mim, escolhe a vida, não escolhe a maldição. Se vocês me desobedecerem, vocês vão estar escolhendo a maldição. Escolhe a mim. Acho que está até em Deuteronômio mesmo esse trecho. Mas nos Salmos a gente vê várias vezes os salmistas falando, a tua justiça, ela me conduz a um caminho de vida, me ensina a tua justiça, me ensina os teus mandamentos, porque eles são saúde para os meus ossos, são um refrigério para minha alma, eles são a luz para o meu caminho, a tua palavra é luz para o meu caminho. E isso é confiança de que aquilo que Deus decretou é bom, é reto e a gente deve viver sem tirar nem colocar nada. A gente deve viver aquilo que Ele estabeleceu. No hebraico, esse termo justiça que está na nossa Bíblia, ele aparece em 3 palavras. Mishpat, Zedek e Zedaká. Zedek e Zedaká vocês já devem meio que se familiarizar, porque eu fiz um raiz a respeito do justo, né, o Tzadik, e eu falei um pouco, citei um pouco essas 2 palavras, mas aqui a gente vai aprender um pouquinho mais. O Mishpat, ele quer dizer juízo, é uma sentença judicial. É a lei enquanto direito objetivo, é um veredito, um decreto, uma ordem. Então, o juízo do Senhor, né, envolve a sua justiça, nesse sentido dessa palavra mishpat, querendo dizer que quando Deus decreta algo, é aquilo e ponto. Zedek e Zadaká têm a mesma raiz, então são palavras muito semelhantes, assim como elas vêm da mesma raiz do Tzadik. E o Zedek é a justiça como ordem criada, num todo bem integrado e harmonioso nas suas várias componentes. Justiça como ordenador das justas relações entre os homens. Então, são as leis estabelecidas para que haja harmonia entre os homens. É a justiça que o Senhor estabeleceu para que, ao cumprir, haja ordem, haja comunhão, haja respeito à propriedade, haja respeito à integridade, haja respeito a qualquer indivíduo que compõe ali as cidades de Israel. E o Zedaká é a justiça como retidão. Ela está relacionada ao comportamento reto e justo, conforme a ordem que foi dada ao Zedek, ou ao Mishpat. Enquanto ação salvadora, ou seja, quando você age em Zedaká, quando você age nessa justiça, né, você age em retidão, o homem foge do mal e mantém a ordem estabelecida pelo Senhor na criação. Ou seja, Deus ele estabeleceu uma ordem, tudo tem uma lei. Os astros, eles seguem uma lei que Deus estabeleceu com a sua boca. As plantas, os animais, eles se comportam da forma como Deus estabeleceu com a palavra, né? Naquele princípio, né? O Bereshit,
primeiro capítulo de Gênesis que vocês leem, toda vez que ele fala, haja luz, haja separação do céu, das águas, né? Das águas e águas, haja separação da terra firme com as águas, haja animais, haja aves, haja lua, haja sol. Ele vai declarando com a palavra. E em Provérbios 3, a gente vê que a sabedoria do Senhor estava com ele enquanto ele criava o mundo. Ou seja, tudo que ele estava estabelecendo, ele não era só um haja para aparecer, mas aquilo já vinha com toda a sua função, com toda a lei que ele estabeleceu, como que aquela criação dele, aquela criatura ia se portar, ia se manifestar. A lua, ela tem o seu tempo para aparecer, ela determina as marés, o sol, ele estabelece o dia, né? E ele traz ele ajuda a gerar a fotossíntese e tal. As plantas têm a respiração, elas fornecem alimento, elas tiram nutriente. Tudo isso Deus já estava estabelecendo quando ele fez haja, quando ele falou. E a sabedoria dele veio sobre toda a criação e as suas leis, os seus estatutos, o seu juízo, a sua justiça foi estabelecido nesse tempo, junto. Então existe uma ordem, uma harmonia. E essa harmonia ela foi quebrada com o primeiro homem, Adão, né? Adão e Eva, ao desobedecerem, como o governo estava, né? O governo de toda a criação da terra, desse mundo, estava sobre o domínio de Adão e Eva. Eles governavam, eles receberam essa autoridade. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai se lembrar disso. E eles quebraram com essa harmonia ao quebrar com a lei do Senhor, que era não coma do fruto, porque certamente vocês vão morrer espiritualmente. Morrendo espiritualmente, vocês estão se desligando de mim. Vocês se desligando de mim, vocês estão trazendo desordem à minha criação, porque vocês foram criados para governar junto comigo. Só que Adão e Eva acabaram desobedecendo, né? A Eva foi seduzida pelos olhos, caiu na tentação, né? Do desejo de saber como Deus. O adversário, ele colocou esse desejo que ele tinha de ser como Deus no coração de Eva, e ela comeu do fruto e ainda fez o homem errar junto com ela, e nenhum deles assumiu a culpa, e aí trouxe então a desarmonia. Mas através dessa Torá, através da lei, o Senhor ele restabelece a harmonia, porque Deus ele nunca deixou de lado o seu desejo, o seu plano, que é ter criado o homem para sua glória. Todos nós fomos criados para adorar a Deus e para glorificá-lo. E a gente faz isso obedecendo a justiça, o mishpat, o juízo, andando em Zedek, andando, né, exercendo o Zedek, na verdade, essa justiça ordenada para haver harmonia entre os homens, e caminhando com esse comportamento Zedaká, que é o nosso comportamento de retidão em relação àquilo que Deus estabeleceu. Por isso que é impossível você dizer que a lei não existe mais. Algumas leis práticas, elas não dá mais para você exercer porque Jesus já cumpriu, ou eram leis específicas para Israel, como a gente está aprendendo, né? A gente viu sobre as festas, mas os princípios que estão por trás dessas práticas, dessas regras, eles ainda permanecem porque são perpétuos. Eles envolvem a sabedoria do Senhor que é eterna. Então, fique muito claro isso no seu coração. Nós, portanto, fomos criados para viver em retidão, né? Nós fomos criados para cumprir o juízo de Deus através da justiça como ordem criada. E essas três definições, Mishpat, Zedek, Zedaká, elas se completam, elas se complementam. E também elas incluem graça e misericórdia, porque quando você descumpre a justiça do Senhor, a única coisa que faz a ordem ser restabelecida é o quê? É o perdão e a misericórdia de Deus, a graça dele. Então, a gente vê que está tudo correlacionado, né?
tanto a justiça do Senhor como a sua bondade, o seu perdão e a sua misericórdia, eles estão correlacionados. Porque quando você erra, a graça de Deus, ela cobre a multidão de pecados e ela não permite que haja uma desordem total, né? Você acaba sofrendo a consequência do seu erro, mas o Senhor tira o peso da morte sobre a sua vida e Ele restabelece as coisas, né? E Ele mantém a ordem. Mas a gente vê também, né? A gente vai ver aqui como que o cumprimento da justiça do Senhor, ele traz consequências às vezes para gerações. Mas vamos focar aqui, mas daqui a pouco vocês vão entender isso que eu estou falando. A justiça de Deus, a sua palavra, a sua lei, a Torá, ela realiza o sentido radical da vida humana, que é a adoração a Deus. Então aqui estou só trazendo de um jeito bonito aquilo que eu já tinha falado, né? Toda lei, toda a justiça do Senhor, ela traz ordem e ela é a forma da gente obedecer ao Senhor. Quando nós entendemos os princípios por trás de cada estatuto que o Senhor determinou, nós conseguimos cumprir a Torá inteira, assim como Jesus cumpriu, e nós conseguimos ficar debaixo da mão dele, porque quando você vive a palavra de Deus, você está debaixo da sua graça, da sua mão protetora. Quando você, eu sempre faço essa comparação, aqui é a presença de Deus. Você foi aceito através de Jesus, você foi aceito para ficar debaixo da presença do Senhor. Antes você não podia ficar, porque o pecado na sua vida, né? Você está aqui, o pecado na sua vida, ele não permitia que você entrasse na presença de Deus, porque você estava morta espiritualmente. Então, quando você recebeu vida no teu espírito, ao confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Jesus cobriu a sua vida e você pôde ser justificado e pôde entrar debaixo da presença do Senhor. E você se mantém aqui agora com a palavra de Deus, com a sua justiça, que são essas leis que a gente está aprendendo. Jesus, ele veio ensinar como se viver debaixo dessas leis. Inclusive, eu fiz uma enquete, se você ainda não respondeu, vai lá responder. A maioria está respondendo que quer aprender as parábolas de Jesus e eu vou seguir o pedido de vocês, eu vou começar a fazer explicações a respeito da parábola e quem está acompanhando essas aulas vai conseguir aprofundar muito mais o conhecimento, porque vocês já estão aprendendo os princípios, então para vocês as coisas vão despertar muito mais rápido do que a pessoa que só estiver ouvindo ali a explicação da parábola. Mas eu vou tentar trazer, fazer o comparativo com as leis também, né? Porque é para ensino, então, mas para vocês vão receber uma porção mais profunda. Mas então entenda isso, quando você está vivendo debaixo da justiça do Senhor, né, cumprindo os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus princípios, entendendo que isso tudo envolve quem ele é, o caráter dele, e que ele se agrada daqueles que vivem debaixo da justiça dele, você está caminhando em retidão e você automaticamente se coloca na presença de Deus. Então, a minha oração parece que não está subindo aos céus, parece que Deus não me escuta. Começa a orar pedindo para Jesus apontar para você os seus erros, para você confessá-los e o sangue de Jesus cobrir a sua vida, essas áreas onde você está pecando, para que você se permaneça debaixo da presença do Senhor, da sua destra, né? A destra é a graça de Deus, é a Hesed, que é a mão do Senhor, ela é chamada de Hesed pelos judeus, porque é onde está a graça. A direita do Senhor é a graça dele, e a gente sabe que a direita do Senhor, quem se assenta é o Salvador Jesus. Então, se você é justificado por Jesus, automaticamente o Senhor te coloca debaixo da sua graça e proteção. No versículo 4, vamos ver uma coisa aqui. A gente já vai entrar aqui a respeito da idolatria, né? O primeiro mandamento que o Senhor ordena para os juízes é que eles cuidem da idolatria, né? Eles devem julgar a idolatria, eles não devem permitir idolatria de nenhuma maneira. Por quê? Quando a pessoa ela está idolatrando, ela está fazendo o quê? Ela está no versículo 2, transgredindo a sua aliança. E como que ela faz isso? Versículo 3. Servindo a outros deuses, os adorando o sol, a lua, servindo o sol, a lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei.
E o que é o exército do céu? São os astros. Se você por acaso acha que o seu signo define a tua personalidade, define quem você é, define os seus dias, o seu futuro, não se esqueça que a gente já fez um estudo que foi o capítulo 4, que nós aprendemos que sim, os signos existem, mas não para isso. Essa ciência de estudar astrologia, ela foi deixada pelos pagãos, ensinada, na verdade, pelos anjos caídos aos pagãos, aos idólatras, para confundir e as pessoas acharem que elas não precisam adorar ao Criador, elas podem adorar a criação dele. Então, quando você confia mais nos astros do que em Deus, achando que os astros servem a Deus, né? E por isso você pode servir aos astros também, você está trazendo desordem àquilo que ele determinou. E a gente acabou de ver que a justiça do Senhor, ela é reta e ela traz ordem. Então, se arrependa, peça perdão ao Senhor e se esforce para não confiar mais nessas coisas. Por quê? O Espírito do Senhor, ele foi dado a você para que você tenha autodomínio e você aprenda a viver uma vida diferente. Então, aquilo que dizem que você é, não é o que você é. O que Deus diz a teu respeito é o que você é. Então, busque do Senhor a tua essência, porque o Senhor, ele te formou no ventre da tua mãe e ele te fez de um jeito especial, específico, mas ele ensina você a não se deixar levar pela sua má inclinação. A palavra do Senhor, ela foi deixada como instrução. A justiça dele nada mais é do que uma instrução para nós vivermos da forma como ele espera. Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de viver. Ele não transforma a gente em marionetes. Ele nos dá o tempo todo o livre-arbítrio. A gente pode escolher a forma que a gente vive, porém, os nossos princípios, a nossa justiça tem que estar com base e debaixo do discernimento da palavra de Deus, e não segundo o que a gente acha, o que os astros determinam que a gente é. Então, cuidado, porque quando você faz isso, você está quebrando a sua aliança com o Senhor. Quando você busca a proteção de algo que não é Jesus, porque Jesus recebeu autoridade nos céus e na terra de Deus, porque ele venceu a morte. Então, até um determinado tempo que Deus estabeleceu, quem governa e quem é o rei que tem autoridade no reino dos céus e na terra e debaixo dela, é Jesus, o seu filho. Então, é a ele que você deve pedir as coisas, entendendo que Jesus é o teu mediador entre você e Deus, e é só por causa de Jesus que você pode chamar Deus de Pai. Não é a criação que chama ele de Pai, porque o pecado quebrou isso e todos nós nos tornamos filhos das trevas por conta do pecado que estava em nós, que vem no nosso DNA. Desde o princípio, todos os homens nascem no pecado e todos os homens precisam confessar e se arrepender e crer em Jesus para ser justificados, serem salvos e receberem a vida eterna e reinar com o Senhor e receber através do sangue de Jesus a adoção, a filiação de Deus, né? Se tornando filhos de Deus. Se tornar a filiação de Deus, acho que está errado. Mas a paternidade de Deus, ela só vem através do sangue de Jesus. É isso que você tem que entender. Então, quando você transfere qualquer devoção, qualquer confiança em qualquer pessoa, é Deus de homens, né? Esses deuses que a gente tem um monte aí nos países pagãos, estatuetas, pedras, cristais, que mais que as pessoas costumam confiar? A lua, o sol e o mar e a natureza, né? Qualquer coisa relacionada a isso, ainda que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está quebrando a sua aliança com o Senhor, porque a justiça do Senhor, ela é reta. E a gente está aprendendo isso, não é algo que eu estou inventando, não é uma religião nova, uma seita nova, mas essa é a reta justiça. E se a gente quer viver debaixo da ordem do Senhor e ser abençoado, a gente deve andar na reta justiça. E aqui a gente está vendo que essa ordenança foi deixada por Deus para os juízes, e a consequência era a morte por apedrejamento. Agora, antes que a gente passe aqui para essa
essa próxima parte, só deixa eu te lembrar o seguinte: Deus, ele é Deus de misericórdia e longanimidade. Então, ele só entra com o seu juízo depois que ele agiu com longanimidade e paciência e esperou ver se a pessoa se arrependesse. Então, nestes casos aqui, que a gente vê sobre apedrejamento, o que você precisa entender é que antes de chegar no ponto do apedrejamento, o réu, né, o acusado, a acusada, eles estão diante de homens sábios que tentam convencer que ele está errado. Se por acaso a pessoa se arrependesse, não acontecia nada, ela só apresentava um sacrifício, né? Por isso que tem o sacrifício do bezerro, do boi, do bode, da ovelha, cada um significando uma coisa, né? Tinha os pecados o pecado, eu já falei isso um dia aí, o pecado, a iniquidade, a perversidade, tinha níveis, né, de transgressão da lei, e para cada nível de transgressão da lei, um tipo de sacrifício diferente. Então o Senhor espera que o povo se arrependa. Uma vez que o povo não quer se arrepender, quer insistir no seu erro e tá falando, não, tá tudo certo, tá tudo lindo, o Deus está atendendo o meu pedido, a gente já viu isso, né, que lá em Jeremias, se não me engano, quando eu li, eu acho que foi em Jeremias, o povo estava adorando a rainha do céu, trazendo bolos para ela, né, fazendo bolos, fazendo sacrifícios nos altares, debaixo das árvores dos bosques, e eles falavam, quando a gente parou de fazer sacrifício para a rainha do céu, a gente parou de ser abençoado. Então a gente vai voltar a fazer. Esse negócio que o profeta está falando não tem nada a ver, a gente não vai servir a Deus não, a gente vai servir a rainha do céu. E na verdade o Senhor tirou a bênção porque a palavra dele diz que aqueles que desobedecem não são abençoados. Mas eles preferiam a bênção, eles não preferiam a aliança. E isso trouxe sobre eles peste, fome, espada e o cativeiro. Então o Senhor, ele é muito reto em relação àquilo que ele estabelece, os princípios dele, mas ele sempre age antes com misericórdia, longanimidade, e a gente acabou de ver, graça, e ele espera ver se a pessoa se arrepende. Às vezes leva anos, às vezes ele demora 20 anos para trazer o juízo, alertando, ele usa os profetas para alertar, se arrependam, se convertam do seu mau caminho. Se a pessoa fica, tudo bem, tá tudo certo, não sei o quê, o juízo vem sobre a vida dela, e daí quando vem não adianta falar, Senhor, me arrependi, porque quando vem o juízo é porque o Senhor já agiu com a sua ira, porque ele já deu tempo suficiente para você se arrepender e você não se arrependeu. Então, cuidado com a sua aliança, né, com o Senhor, zele por ela, ande debaixo da justiça, não tente ficar justificando os seus erros diante do Senhor. E aí a gente vê que os juízes, eles devem julgar, só que com base na verdade. No versículo 4 diz o seguinte, quando for denunciado, né, e te seja denunciado, e o ouvires, né, ouvir as testemunhas trazendo a acusação, então indagarás bem, e eis que sendo verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. O juiz, ele não pode decretar uma sentença de morte simplesmente porque duas pessoas falaram para ele, fulano tá lá queimando incenso, tá fazendo adoração ali para outro deus. Ele tinha que indagar, ele tinha que ir atrás da pessoa acusada, perguntar o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo, explicar debaixo da lei, porque às vezes era por ignorância, às vezes era uma prática que ela herdou da família, ela tinha que abandonar aquilo, ela não sabia. E aí, se a pessoa fala, não, mas eu quero continuar assim, eu sou judeu, eu sou de Israel, eu sou circunciso, mas eu vou continuar fazendo isso sim, porque isso me abençoa. Aí ela era apedrejada porque não podia haver contaminação. Uma pessoa só pode trazer uma grande desordem, né? Cada um que cumpre os mandamentos do Senhor está trazendo bênção coletiva para a terra de Israel. Então, por isso que foi estabelecido dessa forma, mas o Senhor é justo, então ele ordena que os juízes vão atrás e vão indagar, vão questionar, perguntar, averiguar, e se for verdade, a gente já aprendeu o que significa verdade, né? Tem um raiz lá que é o emet, depois procura aí,
e vai aprender sobre a verdade para vocês verem que Deus ele é muito íntegro e ele ensina essa integridade para o seu povo. E aí, só por depoimento de 2 ou 3 testemunhas é que essa pessoa seria morta e de uma só testemunha não morreria. Então, precisaria de mais do que 2 pessoas para que houvesse a sentença sobre a vida dessa pessoa que transgrediu a lei, principalmente a de idolatria. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, porque foram os olhos que viram, né? Então, aqueles que viram é que trazem o julgamento sobre a sentença sobre aquela pessoa. Então, você vê a justiça aqui também, né? A integridade de Deus aqui também, porque ele não deixa qualquer um matar. Aquele que foi testemunha que deve ser o primeiro a lançar a pedra, porque foi os olhos que viram e que testemunharam a transgressão. E aí, antes da gente continuar, no Salmo 72 a gente vai ver a respeito desses termos de justiça, né? Que Davi ele fala sobre isso. Depois a gente vai ler o trecho inteiro, mas aqui, logo no início, a gente consegue definir melhor a respeito da justiça, do juízo, né? Da Mishpat, do Tzedek e o Zedaká. Concede o rei, ó Deus, os teus juízos, que é o Mishpat, que a gente já viu, que são as ordenanças, né, os decretos do Senhor, e a tua justiça ao filho do rei. A justiça que é o Zedaká, que é a justiça como retidão. Julgue ele com justiça o teu povo, o Zedek, a justiça como ordem criada. E os teus aflitos com equidade. Então, o Davi ele entendia que a justiça de Deus era a sua lei, era a Torá, que foi deixada para trazer ordem, e ele ora pedindo para que o juízo, essa justiça como ordem, a justiça como um comportamento estivessem sobre ele para ele poder julgar, porque o rei também julgava na época, né? Aí nós vamos agora ver então que, né, o dever do juízo, o dever mais importante era a idolatria, como a gente já falou, e na sequência, deixa eu ver, um pouco antes, na verdade, só para a gente complementar, eu só citei isso no capítulo 16, eu vou trazer aqui para vocês, porque isso também é importante vocês entenderem. No versículo 21 e 22 diz assim: não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás coluna. Coluna é pedra, né? Fazer uma coluna de pedra. Antigamente, nós sabemos que Abraão, Isaac e Jacó fizeram altares de pedra para trazer sacrifícios diante do Senhor, mas nessa época, né? Lembre-se que já passaram séculos do tempo dos patriarcas, e o levantar colunas era uma prática cananita para trazer libação aos seus ídolos, aos seus deuses. E o Senhor não queria que o povo acabasse se corrompendo com essas práticas que já estavam sendo feitas em Canaã, em Canaã pelos idólatras, porque certamente né, o fato de ter ali uma pedra ou as árvores em volta do templo também era um costume dos cananitas, e eles não queriam que o povo dele se corrompesse. Então ele anula esse tipo de prática para que não haja corrupção no meio do povo, que a gente sabe que, mas isso não tem nada a ver, é a primeira pontinha para você ir ladeira abaixo, né? Agora, vamos para a parte dos julgamentos de questões difíceis, né? Antes disso, há 4 tipos de liderança, para você entender como é que era o sistema, né, de liderança dentro de Israel. Deus estabeleceu 4 lideranças: o juiz, o sacerdote, o profeta e o rei. Então, juízes, sacerdotes, profetas e reis, eles eram lideranças, eles tinham que ser exemplo. A gente já viu isso quando a gente citou no capítulo 16,
que se um rei, né, se um líder, ele descumpre o mandamento, ele traz consequências para todo um povo, porque ele está ali como referência. Então as pessoas vão imitar aquilo que ele faz. Então o rei, o profeta, o sacerdote e o juiz, eles devem andar muito íntegros na palavra, meditando na Torá, conhecendo todas as leis, e eles recebem a sabedoria do Senhor para poder julgar e interpretar as leis. No versículo, e isso, né, não é só para homens, é para mulheres também, porque houve juízas, houve profetisas e elas eram cheias de sabedoria, de conhecimento, e elas foram importantíssimas na linha do tempo, na história de Israel, para preservar o povo. No versículo 11, a gente viu que Deus ele fala que quando as causas forem difíceis demais, né, quando for questão de um litígio que não é dinheiro, não é questão de dinheiro, não é questão de propriedade, eles deviam levar até o lugar onde o Senhor escolheu. Que lugar é este? Né? Em Jerusalém, o Senhor estabeleceu que a sua presença estaria ali, portanto, os sacerdotes, os levitas, o rei, os profetas, eles praticamente ficariam ali ensinando, instruindo, interpretando a lei. E ali foi estabelecido o Sinédrio, que em hebraico é o Sanhedrin. Este lugar, ele é estabelecido por Deus, mas em cada cidade havia um Beit Din, que era um tribunal. Então todas as cidades tinham um tribunal onde as causas eram analisadas, mas quando era questão aqui que a gente vê do versículo 8 até o versículo 13, quando era uma causa muito difícil para juízo, para determinar algo, decretar algo, entre caso e caso de homicídio, de demanda e demanda, de violência e violência, outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, em Jerusalém, nós sabemos que Deus escolheu ali, né? Deus escolheu desde o princípio, porque a gente já aprendeu que Abraão apresentou sacrifício no monte ali em Jerusalém, e Isaac, Jacó viu a escada com os anjos subindo e descendo e o Senhor com seus pés sobre a escada. Então Deus escolheu este lugar para ser o lugar de comunicação com a terra e para abençoar nas nações, o lugar de comunicação com o povo de Israel e o lugar onde ele abençoaria as nações, da onde a sua justiça sai e ensina a todos os povos. E ali então no Sanhedrin, Deus ele estabelece que homens sábios, né, que recebem da sua sabedoria, interpretem as leis e estas questões, esses juízes menores das cidades, eles levam até lá. Nas cidades pequenas, há tribunais que possuem apenas 3 juízes. Cidades maiores, os tribunais possuem 23 juízes. E no Sanhedrin, no Sinédrio, o grande tribunal, ele possui 70 juízes e um presidente, que é o Nassi. E esse Sinédrio, né, desde da construção do Templo de Salomão, ele está dentro da casa do Senhor, é uma das salas da casa do Senhor, que era inclusive, né, no segundo templo, na época de Jesus, aonde Jesus foi ensinar os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aonde depois Pedro testemunhou, Paulo testemunhou, e naquele lugar se julgava as causas. Por isso que eles iam no Sinédrio, porque eles estavam ensinando a respeito da lei, e os escribas, os fariseus daquela época questionavam o ensinamento, né? Questionavam o que Jesus estava falando e levavam ele no Sinédrio para ali conversar e querer entender e discutir a respeito do que Jesus estava fazendo. Por isso que eles iam tanto no Sinédrio. Os juízes, eles sentam em um semicírculo, então fica assim, né? Formando um... Eu até postei depois vocês olham lá a fotinho que eu postei no feed, que é a foto do Sinédrio. É um semicírculo assim, e no meio ficava o presidente ali, que era o juiz supremo, vamos colocar assim. E por que, né? E o maior juiz, existe uma hierarquia entre os juízes também,
e o maior juiz ele ficava sentado do lado do presidente. Vocês conseguem entender que isso tem a ver também com o tribunal do grande dia do juízo? Que o Senhor estará no seu trono e Jesus estará ao seu lado? Vocês conseguem fazer a associação que tudo que Deus estabelece na terra tem a ver com o reino dele? Não tem nada que não seja ligado ao reino dele? Essa hierarquia ela é estabelecida por Deus, como é no seu reino. Como eu já tinha dito sobre os anjos também têm uma hierarquia, eles obedecem a essa hierarquia. E a hierarquia do Senhor, né, a hierarquia que Deus estabelece não significa uma autarquia, né? Não existe um autoritarismo, mas existe uma submissão de funções, né? Cada um responde a um, e isso continua até hoje, porque quando Jesus ele fala para que aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, aquele que recebe o justo no caráter de justo, esse receberá o galardão de justo, ele está trazendo essa liderança, esse princípio de liderança para o povo naquela época, para eles entenderem que existia um princípio, existe uma hierarquia e ela é para o nosso bem, ela não é para o nosso mal, ela não é para nos subjugar as pessoas. Na verdade, nós entendendo a submissão que nós temos, né, o respeito, se nós nos colocamos para ouvir, para acatar aquilo que um ministro de Deus é colocado para nos ensinar, nós seremos abençoados, porque nós estamos vendo um homem, uma mulher que está ensinando, que está instruindo, que está, né, ajudando, dando conselhos. E quando nós acatamos uma pessoa que a gente vê, é muito mais fácil a gente acatar um Deus que é invisível, que é espírito. E atualmente não há como realizar essas reuniões no grande tribunal, porque o Sinédrio foi destruído, já que o templo também foi destruído, né? Mas a ordenança que chama... como é que chama, gente? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver se eu... Semirá. O Semirá é a ordenança dos juízes. E essa ordenança ela continuou por 150 anos após a queda do templo. E o Império Romano ele decretou que não poderia haver essa ordenança, né? Porque isso significa uma ordem legislativa ali, um tribunal cuidando da nação, da cidade. E, obviamente, se o Império Romano é o poder político, ele não vai querer um segundo poder político liderando junto com eles. Então, eles cancelaram, né, fizeram uma lei proibindo a ordenança, mas por 150 anos os judeus, eles no escondidinho lá, eles permaneciam fazendo isso porque diz respeito à lei do Senhor, né? Não diz respeito à sua política de governança, de uma governança nacional, mas tem a ver com relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com a justiça do Eterno, e eles cumpriram com isso por 150 anos, e depois disso essa Semirá, ela parou de ser feita, e hoje em dia eles acatam os conselhos dos líderes espirituais, que são os rabinos, são os professores, né, os instrutores da Torá. E nós, né, como filhos de Deus através do sangue de Jesus, nós temos também os profetas, os mestres, né, que é traduzido como mestre, mas são os instrutores, os apóstolos, e tem aquela hierarquia que está em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os ministérios. Ali Paulo traz, né, na ordem de importância diante do Senhor, mas todos são importantes, né, na sua função, mas existe um grau, né, e a quem muito é dado, muito é cobrado. O Sinédrio, ele tem a palavra final em todas as questões, esse Sinédrio que Deus estabeleceu nesse tempo, e Deus concedeu aos sábios, então, o poder de interpretar a lei na vida cotidiana. Então, as questões, a pessoa não sabia se aquilo estava certo, não estava, se a pessoa tinha transgredido a lei ou não, eles levavam diante do juiz, e o juiz, ele trazia conselhos, né, e questões cotidianas de vida de casado e tudo mais. Por conta dos divórcios, né? Lembre-se que havia uma lei para o divórcio, então desde aquele tempo a gente vai ter uma aula só falando de divórcio, mas desde aquele tempo os sábios eles eram colocados para intermediar, para tentar impedir que houvesse um divórcio, porque diante do Senhor isso não é aceitável, na verdade, né? Deus só permitiu por causa da dureza do coração do homem, mas essas questões também eram levadas a esses juízes. Deus não deixa o seu povo sujeito à anarquia, por isso que ele estabeleceu os tribunais. E vamos ler em Mateus 10,
versículo 40, só para ilustrar aquilo que eu estava falando antes sobre a hierarquia. Tá dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Me digam aqui se vocês estão acompanhando as explicações, ou se vocês querem que eu vá mais devagar, ou quer que eu repita alguma coisa, enquanto eu tô abrindo aqui. Vão escrevendo aí se tá tudo certo, se tá dando para acompanhar, tá bom? Por favor. Porque é para vocês aprenderem, não é só para jogar um monte de informação aqui, para vocês compreenderem. Então, por favor, me digam se vocês estão entendendo tudo. As recompensas, lá Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, desde o discípulo até o apóstolo, que são reconhecidos no caráter, né? E lembre-se que não são títulos. Tem muita gente usando título. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou sei lá o quê. Mas Deus, ele dá discernimento para nós quando nós conhecemos a palavra. A gente consegue reconhecer aqueles que são ministros, que são apóstolos mesmo, que são instrutores da palavra, que são... que tem dom de socorro, que tem dom de governo, tudo aqui, profetas, tudo aquilo que está em 1 Coríntios 12, depois vocês vão lá ler. O Senhor ele nos dá discernimento, a gente consegue reconhecer. E como você reconhece, não é só falando, nossa, ele é um homem de Deus maravilhoso, nossa, que mulher sábia, não é isso. Você reconhece um ministro quando você obedece o seu conselho. Então, alguém fala para você, vai reto. Aí você fala, não, vou para a direita. Você não está reconhecendo o ministro. Por quê? A gente acabou de ler aqui que... Peraí que eu fechei a página, né? Só ler o versículo 40 aqui. A gente acabou de ler o seguinte. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim, me recebe. Então, quando você acata a instrução de um líder, né, de um ministro do Senhor, prefiro ministro do que líder, porque líder parece guru, né? Mas um ministro do Senhor, ele te dá um conselho, ele fala, você está errando. Os outros estão ensinando isso, mas de acordo com a palavra, isso não está certo e você está errando. E você fala, nada a ver, você está viajando. Você está, na verdade, ignorando quem? Jesus. Porque quem recebe um ministro no caráter de ministro, um profeta no caráter de profeta, um justo no caráter de justo, um discípulo no caráter de discípulo, está recebendo Jesus. Porque todos estes são representantes do Senhor na terra, eles falam em nome do Senhor. Por que você vê nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, ele falando, faça tudo em nome do Senhor? Porque você está representando ele, você é embaixador, embaixadora do reino de Deus, representando Jesus. E aí vamos voltar lá. O nosso justo juiz, ele é o próprio Deus, né? Já expliquei um pouquinho isso. O Jesus, ele nos advoga, inclusive Jesus, ele é o Messias que reina sobre todas as nações e virá na era messiânica reinar e ensinar a justiça de Deus para todas as nações. E a gente, lá no finzinho desse estudo, a gente vai ver algumas passagens que falam a respeito disso. Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus e por isso que ele nos advoga diante do Senhor. Quando nós transgredimos e nós pedimos perdão, Jesus nos cobre a vida com o seu sangue e ele, na presença de Deus, né, ele está lá intercedendo por nós e falando, Senhor, ele errou, mas ele está arrependido, ele reconheceu, Pai, não pesa a mão sobre essa pessoa porque ela está arrependida, ela está pedindo perdão. Então, ele é o nosso advogado, ele é quem nos media diante do Senhor. E é por isso que, né, como é o Senhor Jesus que nos advoga, a gente não pode trazer julgo temerário diante das pessoas. Então, entrando agora, né, porque como a gente está falando de juiz, e os juízes traziam a sentença, o decreto, na nossa vida,
Quem traz sentença e decreto é o próprio Deus, porque Jesus advoga a todos e você não pode trazer um juízo temerário sobre ninguém, porque assim como você, o outro também tem Jesus advogando ele. E você não sabe como é que tá a vida da pessoa, se a pessoa se arrepende daquele pecado que ela tá cometendo e você tá fazendo fofoca da vida da pessoa, do erro dela. Então, vamos ler em Mateus 7, só para ilustrar bem. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse julgamento é a sentença, tipo, essa pessoa não vai dar certo mesmo, essa daí vai pagar pelo que está fazendo. Não é o julgamento do que você está sendo ensinado. Porque tudo que a gente é ensinado, a gente deve ter discernimento, a gente deve pedir, né, comparar com a base, com o leite espiritual que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a base, esse é o fundamento. Jesus, ele é o fundamento porque ele veio cumprir isso. Então, você conhecendo isso, você vai conhecer mais Jesus ainda. E você vai aprender a discernir o que estão ensinando para você. Se está certo ou não, o próprio Espírito de Deus, ele vai trazer esse discernimento pela palavra. Não é que ele vai falar, isso aí tá errado, hein? Cuidado. Ele incomoda o nosso coração para a gente pesquisar, para a gente buscar saber se aquilo tá certo ou não. E ele não deixa a gente no engano. Porque o Senhor não quer que a gente se engane. A gente se engana porque a gente quer. Porque é agradável ouvir a palavra mentirosa algumas vezes, porque ela passa um pano no nosso erro, né? Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E como você tira a trave do teu olho? Conhecendo a justiça do Eterno e vivendo debaixo dela. Então, nós não trazemos sentença, mas nós podemos aconselhar as pessoas. E aconselhar é você ensinar a reta justiça, não é você trazer sentença. Há uma diferença bem grande. Sabe a vovozinha que falava, não faz isso porque você vai para o inferno? Isso é um juízo temerário. Agora você pode falar, a palavra de Deus diz que se você fizer isso, você está transgredindo. Então você está saindo da presença dele. Isso é um ensino. Então saiba falar, saiba ensinar as pessoas. Porque vocês são discípulos e é para vocês fazerem discípulos também, né? Quem recebe um profeta, já falei disso. Agora a gente vai ver deixa eu ver se não faltou nada de todas as coisas aqui que eu falei. Deixa eu ver, eu anotei tudo bagunçado para variar, mas não, tá tudo certo. Então, já falamos sobre o Sinédrio, sobre como era a organização, sobre como os homens deveriam ser. E presta atenção, os juízes, eles deveriam seguir aquilo que o Sinédrio definia. Segundo o mandado da lei, no versículo 11 do capítulo 17 de Deuteronômio, segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem farás, da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, no Sinédrio havia homens sábios, ungidos pelo Senhor para interpretar a lei. Os juízes receberam essa sabedoria também para interpretar as questões, né? Lembra do Shemitah que a gente aprendeu sobre o perdão das dívidas, sobre hoje em dia, né? Eles levarem, aliás, não foi hoje em dia, né? Desde um determinado tempo, um dos rabinos estabeleceu uma lei para que no último ano, né, antes do ano sabático, do 7º ano, no 6º ano, eles pudessem emprestar sem medo de perder o valor que tinha emprestado. Então, eles passavam as dívidas para essa Beit Din, esse tribunal, e aí o tribunal podia cobrar. As pessoas não podiam fazer cobranças individuais, mas o tribunal poderia cobrar. E esses tribunais, então, eles cuidavam mais de questões a respeito de propriedade, de dinheiro, né? Essas questões, assim, menores. E quando eram questões grandes, ia para o Sinédrio, e aí os juízes tinham que acatar a sentença que o Sinédrio trouxe. Mas os juízes todos, independente se é Sinédrio, se é Beit Din, eles deviam indagar, analisar,
buscar a verdade a fundo antes de trazer uma sentença. A justiça de Deus, ela traz esse temor no coração dos juízes, então eles estavam debaixo dessa instrução. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá e eliminarás o mal de Israel. Então, quando um juiz não acatava, ele era morto porque ele estava, na verdade, indo contra a palavra de Deus, né? Porque se o sacerdote está ali servindo ao Senhor, ele é boca do Senhor ali, ele está com a sabedoria de Deus e aquele juiz deveria ouvir. E dessa forma, o Senhor protege de não haver anarquia, né? Porque quando... se tivesse vários juízes deturpando a lei, interpretando da sua própria maneira e não seguindo uma hierarquia, né, alguém que fosse superior e que desse a palavra final, ia virar uma anarquia, cada cidade ia fazer as coisas do jeito que elas quisessem e ia trazer confusão, deturpação da palavra e morte, né? Porque se as pessoas começam a desviar da aliança e da palavra reta, elas estão indo, elas estão, na verdade, trazendo condenação para a sua própria vida. Agora vamos falar da eleição do rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Primeiro, né? Lá em 1 Samuel, a gente tem a história de Saul. Né? Samuel foi o último profeta do tempo de juízes, né? Os profetas eram os juízes naquele tempo, naquela era de juízes. E Samuel, ele estava ali julgando, né? Ele passava por Mispa, por Betel, ele circundava toda a região da terra de Canaã, julgando as causas e tudo mais, porque naquele tempo ainda não havia um lugar escolhido específico, né? Isso aconteceu no tempo de Davi, que Davi trouxe a Arca da Aliança e que a Arca da Aliança também tinha sido roubada. Depois ela foi devolvida, aí colocaram ela num monte, mas não era o monte que o Senhor escolheu, aí depois, né, era o monte que estava o tabernáculo. Durante um tempo os sacrifícios foram feitos naquele monte, aí quando Davi trouxe a arca, ele colocou a arca e fez uma tenda em Jerusalém, na cidade de Davi, né, tem toda a história, mas nesse tempo o profeta ele ia pelas cidades julgando e o povo começou a querer um rei. Só que, para quem lê meio que por cima, fica meio incoerente, porque lá Deus não se agrada porque o povo está pedindo um rei como os outros povos. E aqui a gente lê o quê? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Você fala, ué, mas na lei está escrito que eles pediram um rei como as nações, e agora Deus não está gostando e está falando que ele é o rei, não estou entendendo, né? Uma pessoa que lê assim meio avoada, não percebe uma coisa, que está nas entrelinhas. Quando Deus ele fala que o povo deve pedir um rei, o rei, ele tem uma instrução aqui. O rei ele deve ser líder, né? Ele deve reinar para ser uma liderança, para ser inspiração e para servir de exemplo no que diz respeito ao estudo da Torá. O rei das nações, ele busca glória, ele busca vitórias e ele busca dominar, né? Por soberba, por ganância, outros povos. Então ele é violento. Então quando o povo, lá no tempo de Samuel, estava pedindo um rei, eles estavam pedindo um rei que fosse igual ao rei das nações, esse rei que ia governar só que para ter soberania, para ter, né, ser como aqueles reis. E o que Deus estava querendo é que eles pedissem um rei como as nações tinham um rei, mas esse rei ia ser conforme Deus escolhesse, para liderar, para ser inspiração e para ser um modelo, né, de quem estuda a Torá, né, um modelo de quem vive e pratica, porque fazendo isso a gente já aprendeu que ele traz bênção sobre o povo
o povo de Israel. Os reis das nações, eles ambicionam também riqueza, né? Conquistas, riquezas, glória, e não era esse perfil de rei que Deus queria. Tanto que ele diz, este rei, ele não vai poder multiplicar para si cavalos. E por que isso? Porque os cavalos, eles representam um poderio bélico da época, né? Era com os cavalos que se guerreava, era com os cavalos que quanto mais cavalo o rei tivesse, o rei da determinada nação tivesse, mais poder, né, e mais força ele teria para vencer uma guerra, uma batalha. E o rei de Israel, ele tem que ter no teu coração a plena convicção e a certeza e passar isso para o povo de que o Senhor dos exércitos era quem lutava por eles. Então, quem eles deveriam confiar não era nos cavalos, era no Senhor. Tem um salmo que fala disso, né? Nós não confiaremos em cavalos, nós confiaremos no Senhor. E tem a ver com isso. Que outra coisa? Mulheres. Não pode multiplicar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Então, ter muitas esposas, né? Embora os reis daquela época era comum isso, né? E a gente vê que os reis não seguiram tanto isso, né? Nem Davi, nem Salomão, nem os outros. Eles tinham muitas mulheres, muitas concubinas e tal, mas Deus ele estabeleceu um decreto para que eles não tivessem um monte de esposas e também que elas fossem tementes, né? Que as esposas deles fossem tementes a Deus. A outra questão é que não se deveria multiplicar para si prata ou ouro. Aqui de novo, né? Os reis pagãos, eles tinham o desejo de ter riqueza, porque isso era motivo de glória. E o rei de Israel, ele não deveria focar nisso, ele deveria focar em observar os mandamentos e as leis de Deus para ser um rei justo. Tanto que do 18 ao 20 a gente vê que também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Ou seja, você vai ter uma mini Torá no teu bolso, um livrinho de bolso você vai ter e todo dia esse rei teria que meditar na palavra do Senhor. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, isso traria sobre o rei, né, que geralmente acaba se ensoberbecendo pela sua posição, né, pela sua posição de honra, traria sobre ele humildade, porque o fato dele ler a Torá, ele aprende que ele é dependente de Deus, e que isso traz sobre ele um quebrantamento para que não haja orgulho, não haja soberba, não haja arrogância, altivez. Então ele está sempre meditando no livro da lei, meditando nessa palavra de Deus, na justiça do Eterno, para ele poder seguir em humildade, governando diante do povo. Porque ele estava ali representando Deus, na verdade, porque o rei de Israel é o Senhor, né? Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino e ele e seus filhos no meio de Israel. E aí, por que também, né, o Senhor fala para não trazer cavalos do Egito? O Egito representa o passado de escravidão. O Egito era uma nação violenta e era uma nação extremamente idólatra. Então, era uma má influência para o povo de Israel. Primeiro, que eles voltariam para o lugar de onde Deus tirou eles e se corromperiam. E Deus não queria isso. Então, ele pôs esse decreto de que não poderia haver servos de Israel, do rei, habitando no Egito para cuidar de cavalos. No Provérbios 31, né, a respeito das mulheres, a gente tem um conselho da mãe de um rei. Vamos lá rapidinho, que talvez agora faça mais sentido para vocês, porque que ela deu essas instruções para ele. Provérbios 31. O rei Lemuel.
Aí tá assim no versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. A gente vai ler só até o versículo 9. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Mandamento do Senhor. Tampouco para si multiplicará mulheres para que seu coração se não desvie. Então a mãe dele estava usando a justiça do Senhor para ensinar o seu filho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Versículo 19. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Quando um rei bebia naquela época, né, os reis eles bebiam para festejar, para celebrar, e muitos decretos, né, os seus conselheiros traziam na hora que ele estava feliz, na hora que ele estava meio alegrinho, porque era fácil de convencer ele a tomar a decisão que eles queriam. E ela está instruindo ele aqui, não beba, porque você vai sair do seu centro, né? Da sua sensatez, e você vai esquecer da lei, que Deus já ensinou e decretou que você deve andar debaixo dela. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. E o rei, ele só pode fazer isso se ele conhece a palavra de Deus, porque aqui na palavra de Deus, na justiça, na Torá, que todo mundo diz que ela não existe, mas que é um princípio perpétuo, na verdade há estatutos, juízos, ordenanças e mandamentos que protegem pobres, necessitados, viúvas, estrangeiros, e protege propriedades, protege toda a sociedade, né? Como a gente já viu. Que mais? Vamos falar um pouco de Salomão. Salomão, né? Ele descumpriu 4 mandamentos do Senhor. Idolatria, ele tinha cavalos, ele tinha muitas mulheres e ele acumulou muitas riquezas. Aí você vai falar, mas muitas riquezas, Deus não deu muitas riquezas para ele? Vamos prestar atenção no que está escrito em 1 Reis, para você ver que a palavra de Deus, se você não conhece o fundamento, o princípio, você vai ler histórias. Quando você conhece princípios, você aprende com o erro dos outros. Em 1 Reis, Deus ele tinha ungido, né, Salomão para ser o sucessor de Davi. Antes de Salomão estar no ventre da Betseba, Deus já falou para Davi que ele levantaria um dos filhos dele para ser o rei, o seu sucessor, e que esse sucessor construiria o templo do Senhor. Aí quando Betseba teve o filho, Betseba era a única judia que era... única judia não sei dizer se ela era de Judá especificamente, mas ela era a única que era do povo de Israel, das esposas de Davi. E ela, que era pura, né? E ela teve um filho que perdeu por conta do adultério, né? Que foi a consequência do erro de Davi. Mas o segundo filho Deus amou, que foi Salomão, no ventre, né? Ele já escolheu e ungiu esse menino para ser o rei sucessor de Davi. E aí Salomão constrói o templo diante do Senhor, né? Conforme Davi tinha dado todo o projeto e instruído. E quando ele vai apresentar o altar, no altar, quando ele é nomeado rei, na verdade, né? Deus aparece para ele, se não me engano. Teria que pegar a história de novo, porque eu acho que eu tô misturando fatos. Mas, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá em Crônicas isso, né? Não. Antes, Davi morreu e Salomão ia ser ungido pelos profetas. E ele foi a Gibeão para sacrificar, porque ali estava o altar de Deus, era onde estava a tenda
né, o tabernáculo do Senhor. E ali ele apareceu, ofereceu 1000 holocaustos, e o Senhor aparece para ele, isso é antes do templo, da construção do templo, e ele pergunta para ele, o que você quer que eu faça para você? E ele pede sabedoria, e Deus se agrada do pedido dele, porque está debaixo da instrução, né? Nessa época Salomão ainda andava em retidão, e aí ele então abençoa Salomão com aquilo que ele não tinha pedido, com riquezas. Mas em 1 Reis, você vai ver no versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis, tanto em riqueza como em sabedoria. Aí lá no versículo 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. No início, ele recebia presentes dos reis, como você vai ver no versículo 25. Mas no 27 você vê que ele começa a fazer riqueza. E no 26 diz que ele ajuntou carros e cavaleiros. E no 28 diz que os cavalos de Salomão vinham do Egito. E no versículo 1, do capítulo 11, descreve o seguinte: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão por amor. Aí os românticos vão falar, ai, mas eu amo fulano, ele não serve a Deus, é jugo desigual, mas eu mesmo assim eu vou amar porque eu assisti muita novela na minha vida, acho isso lindo. Só que a consequência na vida de Salomão, que amava as mulheres, né, era legítimo o amor dele, mas eram estrangeiras, eram mulheres idólatras, e ele começou o quê? A se desviar do Senhor. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. E ele foi seguir porque ele amava tanto as esposas dele, e ele tinha, né, no versículo 3, 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, e ele começou a sacrificar junto com essas esposas idólatras aos outros deuses. Começou a levantar altares para essas esposas dentro da terra de Canaã, né? Fazendo tudo que Deus falou para não fazer. E o Senhor diz o que também? Por isso disse o Senhor a Salomão, no versículo 11: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. E aí Jeroboão é ungido, recebe, né, 10 tribos de Israel para reinar, e o seu filho Roboão fica só com Judá e Benjamim, porque havia uma promessa sobre Davi de que nunca o trono dele ficaria sem alguém da família dele, né, alguém da geração dele reinando. Então você vê que Salomão ele fez tudo ao contrário, por isso ele trouxe um peso e uma consequência enorme, porque depois dessa divisão a gente vê no livro de Reis, né, e nas crônicas sobre Judá, que a maioria deles se perverteu, a maioria do povo do Reino Norte começou a seguir as práticas que Jeroboão trouxe, porque ele levantou colunas, né, ele levantou altares para os bezerros de ouro que ele construiu, mudou datas, e ele trouxe um peso muito grande sobre o Reino Norte, né, porque ficou dividido entre Reino Norte e Reino Sul, e quando ele morreu e o seu trono foi sendo sucedido, né, foi sendo ocupado pelas gerações, esses homens que ocupavam faziam o que ele fazia de mal. Então houve uma grande corrupção por causa do erro de um rei, que foi Salomão. E por que Davi era visto como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele cumpria principalmente o versículo 18, 19 e 20 do capítulo 17 de Deuteronômio. Ele meditava na palavra do Senhor, ele escrevia salmos para o Senhor,
louvando a Deus, exaltando o nome dele e ao mesmo tempo pedindo para compreender as leis, compreender a justiça do Senhor e andar debaixo dela. E esse é o tipo de rei que o Senhor esperava, né? Um rei que fosse um líder que fosse exemplo. Vamos ler o Salmo 72 completo para vocês verem como era o coração de Davi. Concede ao rei, ó Deus. Ah, não, esse é o Salmo do Salomão, na verdade. Salomão orou isso e acabou se pervertendo. Mas peraí, cadê o do Davi? Esse Salmo de Salomão foi no início, né? Quando ele estava pedindo sabedoria. Depois vocês leem. Eu não vou ler porque senão vai tirar o foco aqui. Mas o do Davi... Cadê? Bom, todos os do Davi falam sobre a soberania de Deus, Deus ser o refúgio, e Deus pedindo proteção, pedindo para conhecer a palavra. Deixa eu ver aqui se tá nesse... Ai, eu não acredito que eu anotei o errado. Mas tá, gente, depois vocês lendo os Salmos de Davi, vocês vão conseguir identificar o coração dele querendo viver a palavra de Deus, né? E depois leiam o Salmo 72, que é o do Salomão, para vocês verem como ele começou, né? Ele começou querendo viver debaixo da justiça, querendo ter sabedoria para instruir, mas no final da vida dele ele acabou se corrompendo e triste, né? Porque ele poderia ter mantido as bênçãos que veio sobre o pai dele, sobre a geração dele, mas ele agiu em desobediência e trouxe maldição para suas gerações, né? Apesar de que Deus foi fiel com a promessa que ele fez para Davi e cumpriu, né? Porque Jesus é descendente de Davi e ele reinará eternamente, né? E o povo de Israel está esperando exatamente Jesus vir e ele vai ser esse rei que é exemplo, né? E Jesus é o rei que é exemplo, Jesus é o rei que lidera, ele é o rei que ensina a palavra e a gente tem que lembrar que sobre o povo de Israel existia uma determinação: vocês ensinarão os povos a Torá, vocês serão sacerdotes das nações. E em Jesus é o judeu que mais ensina e é falado pelas nações e todo mundo segue as suas instruções, até os que são idólatras, eles reconhecem os ensinamentos de Jesus como profeta, eles não reconhecem como Messias, mas eles o reconhecem como profeta, como um grande mestre, né? Como alguns até dizem sobre Jesus. E vamos ler o Salmo 89, um pouquinho só, não vou ler tudo para não ficar muito tarde, que eu acho que já passou até de 1 hora, né? Já, bastante já, na verdade. Mas depois vocês anotem e leiam aí. O Salmo 89 fala da promessa do reino messiânico a Davi, que é o reino, a era messiânica que os judeus estão esperando e que nós também estamos esperando, né? Porque Jesus virá reinar nessa terra. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Aí vamos pular um pouquinho, só para não ficar muita coisa. O teu braço é armado de poder, versículo 13. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono.
Graça e verdade te precedem. A gente aprendeu sobre tudo isso hoje. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. No 26, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência. Mais um pouquinho só desse daqui. Bom, depois ele começa a trazer oração. Depois vocês leem o capítulo 89 dos Salmos, tá? Mas também a gente vai ver Zacarias 8, falando a respeito do reinado de Jesus e de como ele reinaria, né? E com justiça. E ele reinará, na verdade, né? Zacarias 8. Vamos ver desde o versículo... O capítulo... eu tô em Ezequiel, peraí. No livro errado, gente. Eu ia ler o capítulo certo no livro errado. Zacarias 8. Sião restaurada. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarei em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E que há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. As palavras do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Porque o jejum até agora é sobre arrependimento, né? Então, nesse tempo vai ser para alegria.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta bem atenção nesse final. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Profecia de Zacarias, que fala a respeito de um judeu ao qual as nações pegam na sua orla e dizem: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aí eu só vou ler aqui rapidinho. João. Capítulo 8, versículo 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí a gente tem também Malaquias 4, que aponta sobre o Rei dos Reis, Jesus, que vai governar. Malaquias 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias, o espírito de Elias estava sobre João Batista, né? Ele precedeu o ministério de Jesus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, ele pregava arrependimento, né? E o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isaías 61 e Isaías 50 para finalizar o estudo e para você sair cheia de esperança e você cheio também, né? Cheia e cheio de esperança por conta das profecias que o Senhor derrama e de como a palavra de Deus, quando você entende o princípio, ela cresce diante dos teus olhos. Então, Isaías 50, do versículo 4 a 11 só. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, os sábios, né? O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente quem é o meu adversário. Chegue-se para mim.
Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confiem no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitarei. No capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Essa é a promessa que tem para a sua vida. Espera no Senhor, debaixo da justiça dele. Anda meditando dia e noite nesses princípios, nesses estatutos, nesses juízos, nessas ordenanças, para que você seja chamado de sacerdócio santo e real e governe junto com Jesus na era messiânica, porque essa é a promessa que tem para todos aqueles que nessa geração creem em Jesus e se colocam debaixo da palavra do Senhor para caminhar com uma aliança verdadeira, justa, fiel e eterna. Então, obedeça aquilo que o Senhor ordena, e eu espero que esse estudo tenha trazido para você mais entendimento a respeito da justiça do Senhor e como as coisas são estabelecidas de uma forma perfeita, única, e que não é tão difícil assim da gente compreender quando a gente quer buscar a verdade de fato. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vocês têm dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês que ficaram até o fim, que foram fortes e ficaram quase 2 horas aqui aprendendo, mas eu espero que tenham aprendido bastante. Não tinha como fazer curto isso. Eu achei que ia ser mais rápido, mas é muita coisa para trazer de compreensão, né? Alguma dúvida, meninas que estão aqui? Ou tá tudo certo? Não? Nenhuma dúvida? Tudo certo, então? Podemos encerrar? E que o final de semana de vocês seja muito abençoado. E qualquer coisa é só mandar mensagem, tá bom? Reassistam, porque teve muita informação aqui. Eu acho que é importante reassistir para pegar tudo de novo. Eu vou salvar no YouTube também. E aí
Quem quiser assistir por lá, porque daí coloca até na velocidade, né? Não fica tão demorado para ouvir, mas é importante reassistir porque tem muita informação aqui, tá bom? Jesus abençoe muito vocês, uma ótima noite e um ótimo final de semana também. Até mais!